Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina de Matemática Financeira, do curso de Ciências Contábeis EAD, do CEDERJ, realizado aí pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nessa parceria aí que tem feito muito sucesso. Eu conversei com os mediadores da disciplina para a gente preparar algumas atividades aí específicas voltadas aí para a P3, que será realizada em breve. Então, o primeiro pedido deles foi que a gente pudesse discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o valor presente líquido. Então, vamos começar essa atividade falando sobre o valor presente líquido. O valor presente líquido, ele tem como é que eu vou dizer assim, o próprio nome dele já dá bem clara a definição. Ou seja, eu vou ter retornos ou gastos futuros e eu quero saber qual é o valor desses elementos no presente, ou seja, na data zero. Qual é o valor desse fluxo futuro na data zero, para que eu possa comparar ele com algum parâmetro. Então vamos pegar como exemplo, para a gente poder explicar melhor, exemplificar melhor esse assunto, vamos pegar a questão que foi a questão número 1 da nossa AP2. Então a questão, ela dizia o seguinte, deixa eu apagar aqui o quadro, que uma pessoa, ela faz um investimento de 200 mil, ou seja, então eu faço um investimento de 200 mil, ao final de 2 anos, eu resgato 240 mil. E aí, a questão, ela diz o seguinte: qual é o valor presente líquido considerado, como referência a taxa Selic de 13,75? Então, o que eu tenho que saber, Eu não pedi, na questão, só foi pedido o valor presente líquido, não pedi para fazer nenhuma análise, não pedi para fazer nenhuma comparação, tá? Então, o valor presente líquido, ou seja, eu quero saber esse fluxo de 240 mil, que é o que eu vou receber se eu aplicar hoje 200 mil, se eu receber 240 mil, considerando a taxa Selic como sendo a taxa de referência, vale a pena eu aplicar os 200 mil ou não? Ou seja, quanto que vale os 240 mil hoje? Então, considerando esse elemento, eu quero descobrir o que? O valor presente. Então, o valor presente é o que? Vai ser os 240 mil. Qual é a taxa de referência? É a taxa Selic. Então, 1 mais I elevado a N. No caso aqui o N é 2, que são 2 anos o período de aplicação. Então, quando eu encontro o valor presente líquido, ele vai dar 187 mil e alguma coisinha aqui, além aqui que eu não lembro que o valor exato, ou seja, então lá na prova a resposta ela para aqui, ela é 187 mil e alguns quebrados. Mas para efeito do investimento, ou seja, se eu quero considerar um investimento, para eu resgatar 240 mil e utilizar a taxa Selic como referência, ou seja, eu tenho uma outra aplicação que me dá essa taxa aqui, para eu resgatar nessa aplicação 240 mil, eu precisaria aplicar hoje quanto? 187 mil e alguns quebrados, vamos botar 188 mil. Então, se eu aplicar 188 mil a taxa Selic, eu vou resgatar os 240 mil. Então, pelo conceito de valor presente líquido, o que eu tenho aqui?
eu tenho que esse investimento de 200 para resgatar 240 não é bom negócio, porque eu tenho um outro investimento que me dá uma taxa melhor, vai me dar um resultado melhor. Porque se eu aplicar os 200 mil a essa taxa Selic, vai me dar o quê? Um valor maior do que 240 mil. Ou seja, então eu vou aplicar 200 para receber 240, quando eu poderia aplicar 187 quebrado para resgatar os mesmos 240. Então, o conceito do valor presente líquido, ele é exatamente esse. Ou seja, o meu fluxo futuro, quanto que ele vale na data zero, considerando que uma taxa de referência. Porque quando eu tenho, né, as taxas já de uma maneira clara, ou seja, é só eu comparar taxas, eu não preciso fazer o cálculo. Eu vou aplicar o valor presente líquido quando eu tenho um fluxo. Esse fluxo, ele inicialmente não está atrelado a nenhuma taxa, ou seja, ele pode ser considerado um fluxo para um investimento, ele pode ser considerado um fluxo para um negócio futuro. Ou seja, vou montar uma loja, vou investir tanto hoje e essa loja vai me gerar resultados periódicos de tanto durante tanto tempo. Ou seja, eu vou pegar todo esse fluxo futuro e vou trazer a valor presente, né, considerando uma taxa de referência. Vamos imaginar que eu quero saber o seguinte, eu vou montar um negócio, vou montar uma loja, essa loja vai me dar resgates anuais aí de 50 mil, de 60 mil, né? Estou chutando aqui valores. Qual é o valor presente líquido dessa operação se eu considerar, por exemplo, uma taxa que eu tenha no CDB, uma taxa que eu tenho no título do Tesouro, para que eu possa fazer essa comparação se esse investimento, se esse fluxo que eu estou investindo, ele é compensatório. Ou seja, então o valor presente líquido é um conceito simples, porque ele vai me trazer o quê? Qual é o valor presente desse investimento, tá? Então esse é o conceito do valor presente líquido, tá? Então a gente encerra aqui o nosso vídeo sobre o valor presente líquido, tá? Entre em contato comigo via canal na plataforma, entre em contato com os mediadores e a gente vai produzindo outros vídeos, né, com os temas aí que vocês vão solicitando, tá ok? Obrigado aí a todos e boa participação aí na AP3.